Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Aqui no Salmos 91, o versículo 3, a palavra de Deus está escrito assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Só esse versículo, meus irmãos. Meus irmãos, olha para você ver como que o diabo ele laça as pessoas, né? Aqui fala que Deus nos livrará do laço do passarinheiro. O que é o passarinheiro, meus irmãos? O passarinheiro, né, é aquele que captura aves, né? Captura pássaro. E como o passarinheiro faz para capturar o pássaro, para capturar uma ave? Ele começa a servar aquele passarinho, colocando aquilo que o passarinho gosta, aquela comida que o pássaro gosta, alpiste, milho, né? E todo dia ele vai lá e coloca aquela comida para o pássaro ir lá e comer. Todo dia vai lá colocar aquela comida e o pássaro, sabendo que ali tem comida, né? Vai ali atrás daquela comida porque sabe que ali tem comida. E todo dia o passarinheiro faz isso para tentar capturar aquele pássaro. Ele coloca aquilo que o pássaro gosta de comer. Quando ele vê que o pássaro já está acostumado todo dia a vir comer aquela comida, né? Que o pássaro gosta, ele vai lá e arma a armadilha, o laço, né? Aquela arapuca para pegar o pássaro. E o pássaro, sem perceber, cai na armadilha, né? Sem perceber, cai aquela armadilha e o passarinho captura aquele pássaro. Bem assim é o diabo, né? O diabo ele faz aquilo com nós, né? O diabo, quando ele não tem poder de tirar a vida, né, da pessoa, porque sabemos que segundo a palavra de Deus, o diabo ele só pode tirar a vida de alguém, né, se Deus permitir, né? Lembra que quando a Bíblia fala que Satanás compareceu ali, né, na reunião nos céus perante o Senhor, e o Senhor falou para Satanás assim: Satanás, viste o meu servo Jó, homem temente a Deus, reto, né, obediente e desvia do mal. Então Satanás foi argumentar para o Senhor, né, que Jó ele obedecia porque Deus abençoava ele, né, prosperava ele. Então Deus permitiu-lhe Satanás tirar tudo que Jó tinha, só não permitiu, né, Satanás tirar a vida dele. Então Satanás foi lá, meus irmãos, tirou tudo que Jó tinha. Deus permitiu Satanás tirar até a vida dos filhos de Jó, né, por permissão de Deus, mas não permitiu Satanás tocar na vida de Jó. Então quando o diabo ele não tem permissão para tirar a vida da pessoa, né, ele começa ali, meus irmãos, a usar pessoas para te oferecer, né, para te oferecer o pecado, né. Talvez aquela coisa que você não conseguia abandonar o pecado antes, ele começa a te oferecer. Talvez a pessoa era uma pessoa que vivia, né, ali na vida do alcoolismo, na cachaça, na bebida alcoólica. O diabo vai usar pessoas para te oferecer bebida alcoólica, né. Talvez você é uma pessoa ali, meus irmãos, que no passado era uma pessoa que vivia no mundo das drogas, na prostituição, no adultério, nas mentiras. O diabo vai te usar pessoas para te oferecer isso, para tentar a tua carne. E se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, se você não tiver uma vida em oração, em jejum, em vigilância, você acaba caindo no laço de Satanás. Você acaba, meus irmãos, cedendo ao pecado, porque o diabo ele vem de mansinho. O diabo ele não vem ali, igual muitas pessoas falam, né, de chifre vermelho, com a rabo pontudo, com um garfo na mão, não. Ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vai te oferecer tudo aquilo que você praticava antes de servir a Deus ali, meus irmãos. Ele vai te oferecer o pecado. Ele vai tentar te, como diz, né, tentar te enganar, como se o pecado fosse bom, algo bom. E se você não tiver em vigilância, você acaba cedendo o pecado e caindo no laço. Mas se você for uma pessoa de oração, uma pessoa de vigilância, Deus ele vai te livrar desse laço. Ele vai te mostrar antes, ele vai te revelar, ele vai usar pessoas para te falar: olha, isso aí é laço, não vai não. Isso aí, Satanás está armando laço para você, não vai não, porque você tem vida de oração, né? Lembra que quando Satanás ali usou a esposa de Potifar para fazer José pecar, né? José era uma pessoa que era temente a Deus. José não era um crente que era crente somente dentro da igreja, não. José não era o tipo de crente que dava glória na igreja e cantava funk na rua, não. José não era o tipo de crente que era só crente somente daí, não. José ele era crente onde ele passava, ele dava um testemunho cristão. José, onde ele passava, ele tinha o brilho do Espírito Santo, porque o crente de verdade ele não é só crente só dentro da igreja, não.
Onde ele for, ele tem que dar um testemunho cristão, né? Porque quando a pessoa realmente serve a Deus, a pessoa ganha a alma para Jesus até mesmo calada pela sua postura, né? Porque a Bíblia diz: conhecereis a árvore pelos frutos, não é pelas folhas. Então ali, meus irmãos, quando o diabo usou a esposa de Potifar para tentar ele, a Bíblia fala que ali José teve que largar a capa na mão da esposa de Potifar para não pecar contra Deus. O que eu entendo com isso? José preferiu perder a capa do que perder a salvação dele. José, ele era um crente que temia a Deus, né? E bem assim, meus irmãos, é quem tem vida de oração. Ele sabe se esquivar do pecado, porque Jesus, ele vai te livrar do laço do passarinheiro. O passarinheiro, meus irmãos, é o diabo. Ele vai te cercar com as práticas de pecado. Ele vai usar pessoas para te oferecer bebida, oferecer droga, oferecer prostituição, oferecer você trair a esposa, trair o marido. E se você não tiver vida em oração, você acaba caindo, né? Então, meus irmãos, vamos vigiar, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. O que é um dom gratuito? Algo que nós não merecemos, mas pela graça Jesus nos deu a oportunidade, morrendo na cruz do Calvário para nos salvar, para que nós venhamos ter a nossa vida eterna. Porque o prazer do Senhor é que nós venhamos ser salvos, morar com Ele eternamente. Ele nos deu mais uma oportunidade, algo que nós não merecia. A Bíblia diz que nenhum Deus olhou do céu para a terra, não tinha um justo sequer. Mas mesmo assim ele permitiu o Filho dele vir morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Amém? Então, meus irmãos, vamos vigiar, não vamos deixar o diabo nos laçar, não. O diabo, ele vai vir com o sapatinho de algodão para tentar fazer você pecar contra Deus, mas mantenha firme. O Senhor vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Meus irmãos, guarda essa palavra, que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?